Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos, e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos uma profecia do profeta Isaías, que remete-se a Cristo, mas também que se remete a cada cristão, a cada discípulo. E a profecia diz: Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito. Veja, aqui o próprio profeta, aliás, Deus, através do profeta, diz e nos chama como verdadeiros servos. Ele nos escolhe, Ele nos ama e Ele coloca sua afeição sobre cada um de nós. E Ele põe sobre nós, derrama sobre nós o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é um espírito de libertação, um espírito de cura, um espírito de santificação no nosso interior. Esse espírito que vai nos identificando cada vez mais ao próprio Cristo. Esse espírito que nos unge para que nós possamos transbordar da nossa vida verdadeiros atos de amor, de misericórdia, de perdão, para que nós possamos adquirir um novo comportamento, um comportamento que é identificado à vida do próprio Cristo, ao Sagrado Evangelho. Por isso que essa profecia, ela não só se remete ao Filho de Deus que veio a esta terra, mas também todos aqueles que se tornaram filhos no Filho de Deus, que ainda estão sobre esta terra. Nós recebemos o Espírito Santo para que possamos corresponder esse grande chamado de Deus para sermos servos, porque Ele nos escolheu, Ele nos chama e nós precisamos corresponder esse chamado. Depois, veja que o Espírito Santo, ele também tem as suas funções dentro de nós, porque o texto vai dizer: e ele anunciará às nações o direito. Ou seja, nós só conseguimos anunciar Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Anunciar o direito significa anunciar o reino dos céus, a boa nova do Evangelho, anunciar aquilo que é direito a cada ser humano, que é a sua plenitude. É isso que Jesus Cristo veio anunciar, é isto que nós precisamos anunciar. E como Cristo anunciou isso com a sua própria vida, nós precisamos também anunciar isso com a nossa própria vida, com o nosso testemunho, para que dessa forma possamos permitir com que esse Espírito transborde da nossa vida, transborde em verdadeiro testemunho de vida e santidade. Depois, o profeta continua: ele não discutirá, nem gritará, e nem ouvirá a sua voz nas praças. Aqui significa que o Messias, Jesus Cristo, ele não faz estardalhaço. Ele trabalha, ele realiza todas as coisas no silêncio, com discrição, porque assim deve ser a vida do cristão.
não uma vida de chamar a atenção dos outros, mas uma vida de realizar bem todas as coisas. E essas atitudes, esse testemunho se torna anúncio do Evangelho. Uma vida de não ficar tentando convencer os outros a seguir o caminho, mas uma vida de anunciar esse caminho com a própria vida, para que os outros se encantem também por este caminho. Isso não depende de Deus, depende só de nós, porque o Espírito Santo ele já nos deu. Depois o profeta ainda continua: não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega. Isso significa que o caniço rachado é aquele que um dia ele pode se endireitar. O pavio que fumega é aquele pavio que já não tem mais a chama, mas ele tem aquela pequena brasa que aquilo ali pode fazer com que o fogo, a chama reacenda. Por isso que Jesus Cristo dá tempo a cada um de nós para a nossa conversão. Mas nós não podemos abusar do tempo que Deus nos dá, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o momento de daqui a pouco, porque nós não controlamos o nosso futuro. Nós só temos o nosso presente para decidir seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo e se abrir a essa ação do Espírito Santo em nós. Deus ele nos dá tempo. Se nós não aproveitarmos o nosso tempo, infelizmente, não é Deus que nos condena, somos nós mesmos que vamos nos condenando. E depois nós vemos que o profeta ali continua até que faça triunfar o direito. E por fim ele vai dizer: em seu nome as nações depositarão a sua esperança. A esperança que as nações depositam em Jesus Cristo é por aquilo que ele nos anuncia, que é o reino dos céus, a meta final. A esperança, a nossa esperança em Cristo é justamente por aquilo que ele nos anunciou, por aquilo que ele pregou, por aquilo que ele nos ensinou. Essa é a razão da nossa esperança, que é o reino, que é a vida eterna. E por isso que nós precisamos também, como verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos missionários, como outros cristos, nós precisamos ser sinal da esperança para o mundo. Porque as pessoas, quando nos veem, elas precisam ver em nós aquilo que é o verdadeiro caminho que leva ao reino dos céus. O cristão ele não pode roubar a esperança de ninguém. Nenhum cristão tem direito de roubar a esperança do seu próximo. Nós somos portadores da esperança. A nossa vida precisa suscitar a esperança na vida do meu irmão, na vida da humanidade. É isso que nós precisamos permitir com que se cumpra na nossa vida. Essa profecia que tem a ver com a vida do Messias, do Filho de Deus, feito homem nesta terra, mas tem a ver também com a vida dos filhos de Deus, que no Filho se tornaram sinal do reino dos céus sobre esta terra, sinal da esperança. E assim nós precisamos ser sinais dessa esperança, onde nós vamos consertando o caniço quebrado, reacendendo aquele pavio que fumega, para que assim a nossa vida ela seja um grande instrumento de salvação e nós possamos verdadeiramente ser movidos pelo Espírito para permitir com que essa obra da graça possa acontecer na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.